palavra de Deus. E eu convido você para você cultuar a Deus com a gente. Eu acho que você pode, eu entendo que você pode colocar tudo de lado e priorizar o Pai Todo-Poderoso. Ele é que nos sustenta, Ele é que nos mantém, Ele é que nos protege, nos faz chegar até o último dia da nossa vida aqui na Terra, ou até o dia em que seremos arrebatados pelo nosso Salvador, Jesus, o Cristo. Adorar a Deus é o motivo pelo qual nós estamos neste mundo. Adorar ao Senhor, glorificar o Senhor, engrandecer o Senhor, abrir mão muitas e muitas vezes, quantas vezes forem necessárias, da nossa vontade para fazer a vontade do Pai. Graças e glórias nós te damos, Senhor. Enchemos o nosso coração de alegria, porque nos reunimos aqui em espírito e em verdade para te adorar. Apesar das dificuldades, dos problemas, apesar de tudo que enfrentamos, apesar das oposições, apesar daqueles que nos desanimam, nós estamos aqui para te adorar com alegria no coração. Aceita a nossa adoração, aceita-nos como adoradores do Senhor. Abre o nosso entendimento, derrama sobre nós graça, sabedoria, capacidade de entender. Livra-nos, Senhor, da mentira. Livra-nos, Senhor, dos mentirosos, dos falsos, daqueles que sempre buscam enganar. Sabemos que somos fracos, Senhor, e que carecemos do Senhor. Sustenta-nos nas nossas fraquezas. Esta é a minha oração por mim, por todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar de algo que eu sempre falo, mas hoje nós vamos trazer aqui uma abordagem um pouco diferente. Você, irmão e irmã em Cristo, bom, vamos abrir a Bíblia, Mateus capítulo 16, versículos 21, 22 e 23. E, se você quiser deixar aí uma marquinha para você usar, mas bem lá na frente, Romanos capítulo
vai cair às vezes, porque tive que fechar a porta aqui por causa do barulho, sabe? Então, vocês precisam entender essas coisas, e isso, né? Bom, enfim, eu sei que a maioria entende. Vamos ler aqui o que está na Bíblia. E isso que a gente vai ler aqui, deixa eu te explicar uma coisa antes de ler até. Nós vamos ler Mateus 16, do 21 ao 23. Se você for um leitor da Bíblia, e eu creio que você vai ver que Jesus, quando começou a trazer a porta aqui para... Eu acho que vai melhorar. Eu acho que vai melhorar. Não sei. Vamos ver. A gente espera. Também entendi aqui que a internet está bem ruim aqui. Mas é assim. A gente também precisa... né? Então Jesus, quando começou a proclamar o Evangelho, as boas novas, ele dizia, ele esclarecia o que as pessoas precisavam fazer. Olha, da falsa religiosidade, todas essas coisas ele abordava. Depois, quando Jesus ascende aos céus, ficam os apóstolos aqui pregando o Evangelho. E vai, até que vai sobrar 2 apóstolos só. Vai sobrar Paulo e João. O último a partir foi João. E aí Paulo, além de dizer o que as pessoas precisavam fazer, fundamentado naquilo que Jesus tinha ensinado para ele, e naquilo que o Espírito Santo, através da inspiração divina, trazia para ele, ele escreve também que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Não posso fazer o que eu quiser. Poder eu posso, mas não é aconselhável fazer tudo o que eu quero. É isso que pode. Por quê? Porque o tempo foi passando, as pessoas foram se esclarecendo um pouco mais, e ele já podia usar essa outra abordagem linguística. Ele já podia falar diferente. Porque aqueles que estão em Cristo não querem fazer determinadas coisas. Podem até ter vontade, mas não vão fazer. Porque estão em Cristo, pelo amor, pelo temor. Então Cristo não é que ele impunha, mas ele deixava claro o que deveria ser feito. Depois Paulo diz, olha, você quer fazer, você faz, mas não convém. Então, pense nisso um pouco. Vamos ler agora. Mateus 16, 21, 22 e 23. Aqui. Olha só o que está escrito. Presta muita atenção nessa leitura. Eu gostaria até que você lesse comigo. Mas se você não puder ler, você ouve. A Bíblia mesmo diz que a fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Desde esse tempo,
começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Aqui em Mateus, que nós acabamos de ler aqui, a gente tem duas pessoas agindo de maneira completamente diferente. Duas pessoas agindo de maneiras opostas. Uma delas está incentivando a compaixão e a outra, por sua vez, responde de maneira dura, severa, firme, e chega até a comparar a pessoa com quem ele estava falando, ou a pessoa que estava falando com ele, com o diabo. Se a gente for contar essa história aqui, do jeito que eu acabei de contar aqui agora, não do jeito que eu li, do jeito que eu acabei de contar, a maioria das pessoas que estiverem ouvindo vão dar razão imediatamente à primeira pessoa. Vão dar razão a Pedro. Não é? Se eu não falar, olha, Jesus, Pedro, se eu só contar, olha, teve uma pessoa que falou, olha, eu preciso passar por isso, 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 isso. Aí a outra pessoa vem e diz assim, não, que isso? Não, que não, 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 não. Se eu só contar assim, não falar que a primeira pessoa era Jesus, a segunda era Pedro, a pessoa vai dar, aqueles que estiverem ouvindo, vão dar razão para Pedro e vão dizer que a segunda pessoa, uma pessoa grosseira, uma pessoa sem educação. É capaz até de alguns chamarem a segunda pessoa de uma pessoa condenável. Acontece, meu irmão, minha irmã em Cristo, que a segunda pessoa dessa história, de Mateus 16, 21 e 23, é nada mais, nada menos que o nosso Senhor Jesus Cristo. Nada mais, nada menos que Cristo Jesus. Por quê? Está cheio de gente assim nesse mundo.
É o que mais tem. É gente assim. Eu tenho algumas restrições, mas isso é coisa muito pessoal. Muito pessoal. E eu já fico assim com a minha antena, né? As anteninhas assim, opa, tem algo aí que não está muito dentro do normal. Jesus, a partir de um determinado tempo de ministério, ele começa a revelar para os discípulos como seria a morte dele, como ele deveria morrer. E Pedro estava ali junto, ouvindo tudo que Jesus falava. Pedro não concordou de maneira nenhuma que Jesus devesse sofrer. Então ele, muito bondoso, muito amigo, né, muito solícito, companheiro, chama Jesus de lado e passa a reprovar Jesus. Mas ele passa a reprovar Jesus baseado na opinião dele. Essa era a opinião dele. E ele chega a dizer para Jesus, nós lemos aqui, que Jesus precisava ter compaixão de si. A maioria, quando lê esta passagem, fica comovido, porque nós somos um povo brasileiro. O brasileiro é assim, nós somos um povo extremamente emocional. Então as pessoas leem isso daqui e ficam comovidos com esta sensibilidade e cuidado de Pedro para com Jesus. Jesus faz exatamente o contrário, né? Jesus, você está com o texto aí na mão? Edgar, exatamente isso. Pedro fez aquilo que as pessoas fazem hoje, que é indicado fazer, é o politicamente correto. É assim que é chamado. Quem faz aquilo que todo mundo faz, ou que se é indicado que se faça em determinadas situações. Jesus chama Pedro de Satanás. Leia aí, ó. Quer que eu leia para você? Deixa eu botar o óculos. Às vezes eu evito um pouco por causa disso. Está aqui. Arreda Satanás. Jesus estava falando com Pedro, mas ele sabia que Satanás é que estava ali manipulando a mente de Pedro. A mente de Pedro. Olha só. Depois de chamar Pedro de Satanás, Jesus ainda diz o seguinte: tu és para mim pedra de tropeço, porque você não está falando das coisas de Deus, você está falando das coisas dos homens. Exatamente o que o Edgar colocou aqui agora. Você está falando das coisas que os homens decidiram que são coisas que devem ser faladas mesmo, que é bom falar isso,
porque agrada os ouvidos, porque a gente mostra que está inteirado, a gente mostra compaixão, porque os homens determinaram que aquilo precisa ser motivo de compaixão. Então, a gente mostra compaixão, foi o que fez Pedro aqui. Esta passagem, ela nos ensina muitas lições. Uma delas é essa que eu acabei de falar. Uma outra lição, que eu acho que é muito mais importante, inclusive, é que Jesus nos ensina aqui, quando ele fala com Pedro e chama Pedro de Satanás, porque era, na verdade, Satanás ali atrás de Pedro, manipulando ali para Pedro parecer bonzinho. Lembra quando eu falo aqui do dó? Ai, que dó! Eu fiquei com tanta pena. Aí eu vi aquilo, meu coração partiu. Sim. E o que você fez? Não, eu fiquei com pena, não podia fazer. Como você não podia fazer nada? Você decidiu que você tinha que ter pena, você decidiu que você não podia fazer nada e você decidiu que você precisava ir embora, cuidar da sua vida. Era exatamente o que Pedro fez aqui. Então Jesus ensina para a gente aqui com esta fala dele, o Nelson, Jesus ensina que a gente precisa, muitas vezes, priorizar radicalmente a nossa vida. Priorizar, Elis, a nossa vida. Mesmo que para priorizar a nossa vida haja necessidade de renúncia, abrir mão de coisas. E mesmo que para priorizar e abrir mão de coisas nos leve a um sofrimento, ou até mesmo a morte. Olha, vamos ser sinceros, bem sincero. Eu não vou dizer que todos, não vou, né? Porque aí todo mundo ia ficar bravo comigo. Mas a grande maioria de nós não morreria por Jesus hoje. A grande maioria de nós não sustentaria a fé em Jesus hoje. A grande maioria. Eu não vou dizer todos, mas a minha vontade é dizer todos nós. Eu não vou dizer para não criar confusão. E ser cristão é ser parecido com Cristo, né? Isso é cristão. Já expliquei isso várias vezes. Cristo, porque era Cristo. Nos dias de hoje, alguns diriam que Jesus tem razão em tomar a sua cruz, tal, né? Mas se Jesus já tomou a cruz dele, a gente precisa pegar a nossa cruz também. Jesus já não fez isso, nós vamos ter que fazer também. Porque se ele já sofreu, por que a gente precisa sofrer também? Ele não fez o sacrifício total, absoluto. Você já pensou assim? Você pensou assim, ou está pensando assim? Eu creio que você precisa dar uma lidinha a partir do versículo 24, porque nós lemos até o 23, né? Lê a partir do versículo 24 que você vai ter a resposta.
Entendeu, Aparecido? É assim que funciona. As pessoas estão lendo a Bíblia, mas não entendi. Pim, para aqui. Não entendeu? Continua lendo, porque a Bíblia se autorresponde. Não estou dizendo que você não pode perguntar, não é isso. Eu estou dizendo que a Bíblia se autorresponde. Às vezes não responde no versículo abaixo, às vezes responde 50, 100 páginas à sua frente, mas ela responde. A segunda coisa que eu quero mostrar para você nesta manhã de quarta-feira, meio de semana, é que nem toda compaixão, nem todo dó, nem toda pena vem de Deus. Você já leu aí isso que eu estou falando. Eu estou só lembrando você do que você leu. Tem a compaixão que vem, tem a pena, tem o dó, que vem de Satanás. Foi essa que Pedro teve. Por causa disso que Jesus falou, arreda Satanás, quer dizer, sai fora, Satanás. Bate em retirada com essa conversa mole de perto de mim. Você pensa que eu não sei que você está tentando me enganar? Você pensa que eu não sei que você está tentando me enrolar? Foi isso que Jesus falou. É claro que ele não usou essas palavras, né? É óbvio, porque naquele tempo nem se falava desse jeito. Mas é exatamente isso que ele está dizendo. Ele usou palavras muito mais bonitas, um português muito mais, né? Porque hoje, meu Deus, não? Quando que a compaixão, quando que o dó, a pena, ai, que pena, meu Deus, que pena, né? Quando isso é a compaixão de Satanás? Eu sei que você nunca pensou muito nisso, eu já falei isso várias vezes aqui. Várias vezes eu já falei. Agora eu achei algo na Bíblia que nos mostra isso que eu falo. É esta passagem aqui, né? De Mateus capítulo 16. É esta passagem que mostra a falsa compaixão, que nos faz sentir bem. Oh, eu fiz a minha parte. Eu senti dó. Eu senti pena, ou pelo menos eu estou dizendo que eu senti, né? Aí eu mostro para as pessoas como eu sou sensível, como eu sou bonzinho, como eu sou uma pessoa cristã. Olha o que Jesus falou para Pedro: arreda Satanás. O que Pedro estava dizendo para Jesus aqui? Não, Senhor, não faz isso, que pena, meu Deus, eu não acho que eu vou deixar o Senhor morrer. Pedro estava preocupado com Jesus? É claro que não, porque ele estava falando algo para desviar o foco do nosso Senhor. Ele estava preocupado, era com ele mesmo. Ele estava preocupado com os outros apóstolos? Não, ele estava preocupado com ele, porque como é que ele ia viver dali para frente sem Jesus? Como é que eu vou viver daqui para frente se eu vi um sujeito morto lá e não falei que eu fiquei com dó? Que eu fiquei com pena? Que eu fiquei abalado? Não falei, eu preciso falar isso para alguém. Indo atrás para arrumar aquilo que Satanás... Deus então é bombeiro, vive apagando incêndio. Claro que não, gente. Diz que a gente mostra preocupação
E esta preocupação está fora da vontade de Deus. Esta compaixão é, na grande parte dela, a gente olha mais para as condições físicas e emocionais e para o bem-estar. E em nome das condições físicas e emocionais, em nome do bem-estar, a gente diminui, a gente minimiza. É esse mesmo que fala isso? Acho que é. A gente diminui as exigências que o próprio Deus revelou para a gente na sua palavra. É isso que Jesus fala. Por que Jesus, na hora, identificou ali que não era Pedro falando? Que era Satanás usando Pedro. A voz era do Pedro. Pensa que Satanás chegou lá e falou, olha aqui. Não, ele falou com a voz do Pedro. Ele usou o jeitão do Pedro falar, mas Jesus identificou que, mesmo sendo Pedro falando, ele estava sendo usado, estava sendo manipulado, porque ele não estava falando do jeito que ele foi ensinado por Jesus. Ele estava falando do jeito que as pessoas daquela época falavam. Por que você está falando tudo isso? Bom, primeiro porque a gente precisa se surpreender às vezes com a Bíblia. Porque a gente lê, conversa sobre a Bíblia, estuda, medita. E a Bíblia, quando a gente para e fica olhando para ela assim, a gente se surpreende. Porque a gente vê nela coisas que a gente nunca tinha visto. Não sei, eu não vou afirmar, tenho certeza. Mas a grande maioria de vocês, não só de vocês, né? Eu também precisei procurar isso. Não tinha visto isso na Bíblia ainda. Uma coisa que eu, né? Porque às vezes vem para a gente ideias que parecem que são muito boas. Ideias de paz, por exemplo, né? Vamos orar pela paz mundial. Hoje o culto é culto de oração pela paz mundial. Não vai ter paz mundial. Irmão, a paz mundial, segundo a Bíblia Sagrada, diz que a paz é uma paz fictícia, de faz de conta, e será tramada pelo anticristo. Você está vendo? Se a pessoa tem um mínimo da palavra, fala, opa, estamos fazendo errado. Pensamento de alegria, precisamos ser alegre, feliz. Olha, tem dia que você não está alegre, feliz. Tem dia que você está triste. União. Eu estava conversando, acho que foi segunda-feira, com o irmão Jair Rodrigues. Conversando assim, ele me mandando áudio e tal, escritos, e ele falou uma coisa, dentre tantas coisas interessantíssimas que ele fala, e ele falou assim, você quer ver uma desunião maior, uma guerra maior do que a desunião das denominações? E eu fiquei pensando nisso. Eu não sei se ele falou ou ele escreveu. Ele falou. Ele mandou um áudio e comentou isso. E eu fiquei pensando, mas é verdade.
Você quer uma guerra maior do que as denominações? E todo mundo se fazendo amigo do outro. Bom, meu amigo, grande homem de Deus, não sei quem, tudo mentira. Eu não sei se vocês acompanharam aí, ontem na internet tiveram 2 vídeos bombásticos sobre a Assembleia de Deus. Não sei se vocês viram. Coisas que a gente já sabe, mas ninguém o que você vai falar? As pessoas não aceitam. União é mentira, não tem união. Se você observar o mundo religioso hoje, você vai ver, meu irmão, minha irmã, que este sentido satânico, você viu, Nelson? 2 vídeos, se eu não me engano, mas explosivos de coisas que a gente já sabe. Eu não tenho prova, eu não posso falar de coisa que eu não tenho prova. Do que eu estou provando biblicamente, eu falo. Agora, né, dos meandros lá dentro, a gente sabe. Mas não é só lá não, hein? Não é só lá não. Está cheio por aí. Mas a gente não tem prova. Não tem prova. Então como é que a gente vai falar? Ah, irmão, eu vou ver se eu consigo postar no grupo. Eu vou ver. Eu não vou prometer. Sabe por que eu estou falando eu vou ver? Porque eu não tenho muita habilidade em pegar vídeo, eu tenho algumas dificuldades. Eu vou ver se eu consigo. Se eu conseguir, eu coloco no grupo, sim. Hoje ainda. Tá? Mas são 2 vídeos assim que vocês vão falar, não é possível isso. Não estou falando mal, não quero. É para a gente entender essas coisas aqui que estão na Bíblia. Então, esse sentido satânico desta passagem de Mateus 16, né, isso aí é ensinado e é vivido dentro das denominações, da maioria delas, salvo raríssimas exceções. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, para encerrar aqui, né, convido você agora para ler junto comigo. Tá certo, eu faço isso. Eu vou tentar, tá bom? Obrigado. Eu vou tentar. Deixa eu ler aqui. Não, Pedro não estava possuído. Não, em momento nenhum eu usei o termo possuído. Satanás estava usando Pedro. Não estava possuído. Mas ele estava usando Pedro. Ele conhecia o jeitão de Pedro. Então ele estava usando Pedro. E Jesus viu isso. Porque Jesus estava ensinando determinadas coisas e o Pedro estava falando completamente diferente do ensino. Por causa disso que ele diz, arreda, Satanás, sai, para de dizer o que Pedro deve falar. Entendeu? Gilmar perguntou. Obrigado, Jair. Obrigado. Então vamos ler aqui agora que a gente deve renovar a nossa mente para ter o pensamento de Deus e não o pensamento dos homens. Qual é o pensamento dos homens? É aquilo que é politicamente correto. Esse é o pensamento dos homens. Então, para a gente encerrar,
Vou ler e já vou para a oração final. É Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Deus pede para nós. E é isso que a gente deve fazer. O Gilmar, deixa eu só mostrar. Pedro, ele podia ser convertido, mas ele, às vezes, o jeitão dele facilitava a ação de Satanás. Não é porque você é convertido que você não pode ser influenciado por Satanás. Por causa disso que nós acabamos de ler aqui, né? Que a gente precisa renovar a nossa mente no Pai Todo-Poderoso. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, grato por este alerta, grato por este ensino, grato por todo o perdão, por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.